Olá, muito boa noite, muito boa tarde neste magnífico dia de verão. Sejam, sejam bem-vindos ao É Falar que nos entendemos. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite a todos. Ahm, Sejam bem-vindos ao É Falar que nos entendemos. Hoje um programa muito especial para falarmos sobre o senso comum e o conhecimento científico associado ao processo de envelhecimento e de velhice, avanços e perspectivas. Hoje temos convidados muito especiais. Temos uma convidada bem do Sul, que está connosco a partir do Algarve, que já é a vossa conhecida, sendo ela a cabeça de cartaz do É Falar que nos entendemos. E temos hoje também um colega nosso que nos vai acompanhar a partir do Brasil. Olá, Brasil! Olá, caríssimos irmãos e companheiros brasileiros. Sejam muito bem-vindos ao É Falar que nos entendemos. Conforme eu referi, hoje é um programa particularmente especial. Os nossos convidados estão connosco a partir deste momento, ainda que com as câmaras desligadas, mas estão a seguir, já nos estão a seguir. Dizer que hoje vamos abordar aqui duas temáticas muito importantes naquilo que é o senso comum e o conhecimento científico, tentar estabelecer algumas pontes e algumas ligações entre estas duas esferas que numa primeira análise parecem perfeitamente antagónicas, mas que em termos mais profundos, claro que uma está relacionada com a outra. Olá, caríssima Luísa, Luísa Magalhães, olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque entretanto o lusco-fusco começa aqui a baralhar-nos a forma como interpretamos o nosso dia. Vamos falar um pouco sobre a questão da educação social e da psicologia naquilo que é o processo de envelhecimento, as velhices, melhor dizendo. Falar também um pouco sobre os desafios que se colocam aos profissionais de educação social, aliás, aos profissionais de intervenção social com uma base muito sustentada naquilo que é a educação social e a psicologia, não fossem os nossos convidados psicólogos, quer um, quer outro, mas a nossa convidada a nossa convidada é também educadora social. Olá, Vera Matos, muito boa tarde. Vera Matos do Brasil, olá, muito boa tarde. É importante também dizer-vos que este programa está em direto a partir deste momento, mesmo que por algum motivo não possam assistir desde o início, o programa fica disponível no mural da minha página profissional. Dizer-vos também que podem a qualquer momento deixar os vossos comentários e as vossas questões ao longo da nossa conversa e depois, claro que os nossos convidados irão responder com todo o agrado. Quero agradecer o facto dos nossos convidados terem aceitado o nosso convite. Ambos os convidados têm uma agenda super preenchida e para dedicarem 1 hora e meia do seu tempo tiveram de fazer uma ginástica hercúlea para estar connosco. Todos que nos seguem já sabem que este é um programa que procura reunir os melhores alguns dos melhores profissionais no campo da gerontologia e da geriatria, e dar a conhecer os atores que fazem com que o processo de envelhecimento e as velhices tomem um sentido muito mais positivo do que aquilo que têm hoje. Esta é uma conversa que se pretende ser franca, é uma conversa que se pretende honesta. Olá, Elsa de Andrade, muito boa noite. A metodologia para quem nos vê pela primeira vez é muito simples. Eu estarei à conversa durante a primeira meia hora com a minha convidada cabeça de cartaz, que já vou puxar para o nosso programa, e depois, passado essa meia hora, vou dar entrada ao nosso convidado mistério,
que é uma honra tê-lo connosco. Aliás, é a primeira vez que nós temos um convidado de tão longe para nos acompanhar. Portanto, eu vou dar a entrada à nossa primeira convidada. Recordar-vos que ela é doutorada em saúde e qualidade de vida, com a especialização no âmbito do envelhecimento, é mestre em saúde e qualidade de vida pela Universidade de Huelva, é licenciada em educação e intervenção comunitária e licenciada também em psicologia clínica, é docente na Universidade do Algarve desde 2005, atentem a isto. Atualmente é diretora do curso de Educação Social nesta universidade, na Universidade do Algarve, e deem as boas-vindas à nossa querida convidada. Olá, Cláudia, muito boa noite. Olá, boa noite, Ricardo. Olá, olá. Boa noite a todas as pessoas que nos estão neste momento a escutar e a ver. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa. Agradecer-te também o facto do convite. É uma honra poder participar no programa A Falar que Nos Entendemos. Ainda por cima numa temática que para mim é muito querida. Por isso, o meu muito obrigada. Nada, obrigado eu. É uma honra ter alguém tão perto, ainda que à distância, que me tem acompanhado desde 2017, se a memória não me atraiçoa, com este livro, que eu recomendo vivamente que qualquer profissional no campo da intervenção social adquira, não somente os educadores sociais, porque depois existe um capítulo específico sobre aquilo que os educadores sociais, da forma, ou algumas dicas daquilo que a educação social poderá contribuir no campo do envelhecimento. Portanto, adquiram, é uma leitura que vale mesmo muito, muito a pena, e é precisamente sobre isto e muito mais que nós vamos falar hoje. Não saiam daí, não percam, porque é efetivamente uma temática bastante importante nos dias de hoje. Portanto, caríssima Cláudia, obrigado mais uma vez por ter aceitado este convite. Sei que tem uma agenda super, super carregada e ter arranjado este tempinho para nós e para quem nos segue é uma honra imensa. Tenho uma estima imensa por si e saber que está aqui connosco é muito gratificante, quer seja para mim e muito provavelmente para as pessoas que neste momento nos seguem ou que nos vão ver no futuro. Eu é que agradeço, porque terei a possibilidade também, mesmo através desta via, de conhecer outras pessoas e de me conhecerem a mim também, não é? Eu também já conheço o Ricardo há algum tempo, mas estou a acompanhar o programa lentamente, porque não estou a conseguir ver todas as semanas, mas de qualquer forma também será uma oportunidade para conhecer outros técnicos e outras pessoas que trabalham um pouco pelo país fora e que efetivamente todos nos interessamos pela mesma temática e, como tal, penso que será uma mais-valia para todos nós. E hoje quanto ao tempo, o tempo é relativo, é pouco, mas quando se faz de coração, consegue-se sempre um tempinho e, portanto, é por aí. Agradeço. Obrigado nós e a todos. Faço das minhas palavras, acho que as palavras de todos os que nos seguem neste momento. E hoje é particularmente um programa especial, porque temos na nossa companhia alguém que está do outro lado do oceano, que eu não vou dizer quem é ainda. Sei que neste momento está com um sorriso de orelha a orelha, mas que eu ainda não vou poder resgatar aqui para o nosso programa, porque ainda é mistério. E só deixará de ser mistério às 9h30. Portanto, não saiam desse lado. Portanto, vamos àquilo que interessa e vamos já à primeira questão, caríssima Cláudia. E a primeira pergunta que eu lhe faço, e tendo em consideração aquilo que vamos falar um pouco ao longo deste programa, sendo esta a temática, o senso comum e o conhecimento científico, portanto, vamos nos contrabalançando entre uma coisa e outra, parece provar-se que a percepção e a opinião das pessoas idosas em todo o processo de envelhecimento e de velhice seja de extrema importância. Portanto, isto é indiscutível, pelo menos para as pessoas que neste momento nos seguem. É importante darmos voz às pessoas idosas, é importante que as pessoas idosas tenham voz ativa naquilo que é a forma de expressar a sua opinião
acerca das coisas. Portanto, é um facto de extrema importância para que se possam delinear respostas efetivamente positivas e adequadas às suas potencialidades e às suas necessidades. A primeira pergunta que eu lhe faço é esta. Considera que incluir as pessoas idosas no centro das investigações científicas e no campo das decisões das instituições poderá ser o novo ovo de Colombo e ainda alterar para melhor a forma como se desenha o conhecimento e como se atua no campo da gerontologia e da geriatria? Ok. Eu ouvi com cortes, mas eu acho que percebi. Ricardo, eu acho que relativamente à questão, ela pode ser fracionada a resposta, mas eu não acho que deveriam, eu acho que já devem de estar incluídas no processo de investigação e devem ser agentes de participação no trabalho investigativo que é feito, não só por parte da academia, mas também pelas instituições, pelas diversas instituições que trabalham nesta área. Portanto, penso que, sendo o idoso ou o sénior, eu se calhar vou explicar aqui já, a partir daqui uma questão. Para mim são todos adultos. Uns com mais idade, outros com menos idade. Peço imensa desculpa, mas hoje falamos, uma pessoa com 60 anos é uma pessoa adulta, não é, ou com 65, não é, embora haja a nomenclatura jurídica, para mim são pessoas adultas, são pessoas com capacidades. E eu acho que a partir do momento em que nós estamos a investigar sobre o seu processo de vida, estamos a tentar encontrar respostas, estamos a tentar encontrar estratégias para melhorar a sua qualidade de vida, estamos a tentar encontrar dinâmicas de intervenção adequadas às suas expectativas. Obviamente que essas pessoas devem ser sempre chamadas a dar o seu contributo e a dar o seu contributo que pode também variar. Podemos falar de um contributo momentâneo para uma situação concreta, que poderá eventualmente ser relativa a uma situação momentânea que se possa estar a passar em termos de investigação. Tipo, eu preciso, e neste momento estou a fazer uma investigação sobre a preparação para a reforma, quais são as necessidades que as pessoas sentem no processo de preparação para a reforma. É uma questão muito concreta no presente de algumas pessoas, mas eles também podem fazer parte de processos de investigação ao longo do ciclo de vida, ou seja, trabalhar histórias de vida destas pessoas. Portanto, a mim faz-me todo o sentido incluí-las, e não para amanhã, incluí-las desde já e desde ontem, porque efetivamente já falamos sobre isso. Uma boa prática também tem que ser apoiada numa boa investigação, ou seja, eu não consigo separar aquilo que é efetivamente um conhecimento dito, se calhar também explicar que eu sou académica, mas também sou uma pessoa de terreno, portanto, ou seja, só me faz sentido, não olhem para mim, tudo bem, eu dou aulas numa universidade, mas o meu percurso profissional começa no terreno, e começa no terreno com pessoas, e a primeira experiência profissional foi numa ERP, exatamente numa ERP. Portanto, eu acho que e explicar que não consigo, e hoje que já estou há uns anos na academia, não consigo ver dissociada esta relação ou estabelecer uma barreira. Aqui temos o senso comum e aqui temos o processo de investigação. Não, eles são complementares. E está mais do que comprovado, há várias investigações nesse sentido, a minha própria tese de doutoramento vai nesse sentido, da importância do conhecimento do senso comum no delinear de estratégias e de programas e projetos, não só na área do investimento, como de outros também. Portanto, esta é a minha visão. Claro que nem todas as coisas, isto é a forma mais positiva de se olhar para a questão, mas há muitas barreiras quando também tentamos conciliar de forma harmoniosa as duas vertentes, porque também sabemos que há pessoas que são defensoras do conhecimento investigativo e outras que são defensores do conhecimento prático, e é preciso realmente fazer aqui uma análise conjunta entre estas duas realidades, de forma a que se chegue a um verdadeiro conhecimento da realidade que se está a querer trabalhar, investigar, o que seja, não é? Boa. Eu estava a ouvi-la e estava precisamente aqui a equacionar uma pergunta
que era, parece ainda existir, e não seguindo o guião, mas parece ainda permanecer, não vale a pena, o guião é... Não, mas parece ainda existir, e ainda ontem falávamos nisto na nossa reunião preliminar, parece ainda existir um fosso mais ou menos consentido entre aquilo que é a prática profissional dos nossos colegas que estão no terreno e aquilo que é o desenho e o aprofundamento do conhecimento científico também dos nossos colegas que se encontram na academia. A pergunta que eu lhe fazia era, então, qual a sua opinião acerca do facto de ainda permanecerem nas sociedades pós-modernas, onde naturalmente está incluído Portugal, não é? Noções tão arcaicas e primitivas centradas na velhice enquanto uma fase de perda. Ou seja, parece que o conhecimento científico nos diz que o processo de envelhecimento e a velhice não é só um consentâneo ou um conjunto de perdas, é muito mais do que isso, é uma fase da vida como qualquer outra, como a Cláudia falou há pouco e muito bem, mas parece que na prática profissional muitos ainda são os nossos colegas, com todo o respeito e todo o mérito que eles nos merecem, mas que ainda centram muito as questões do envelhecimento relacionado com a questão da perda. Não é? De perda de funcionalidade, perda de saúde, perda de rendimentos, a perda de plasticidade cognitiva, o envelhecimento ser quase considerado como uma antecâmara da morte, não é? A tomada a cargo, porque acaba por se tornar até um estorvo para a família, uma despesa, porque é mais uma mensalidade ao final do mês, um período saudosista e às vezes até um coletivo de pessoas todas iguais, que têm gostos muito semelhantes e que são incapazes de se ajustar a uma realidade atual. Aquilo que eu pergunto é possível nós conseguirmos conciliar a prática com o conhecimento científico e dizer, bom, uma coisa pode complementar a outra porque são ambas fundamentais e uma não consegue funcionar sem a outra? Claro que sim. Bem, aí na sua questão está um misto de grandes provocações. Porque na realidade, e penso que conheço um pouco, pelo menos a realidade do meu Algarve conheço muito bem, do resto do país há assimetrias, mas não serão assim tão diferentes no que toca a esta realidade. E vejamos uma coisa. E quem passa pela academia não ouve só falar de perdas, também ouve falar de ganhos. Portanto, quer dizer, agora podem me dizer, mas isso depende do professor, mas isso depende de muitos fatores, mas na realidade aquilo que a investigação e aquilo que eu sei, porque conheço os vários programas, não só na área da educação, nas áreas das ciências sociais e humanas, não é? Portanto, e nas áreas de especialização ligadas ao envelhecimento, é verdade que são abordadas academicamente as perdas, mas também são abordadas os ganhos ou aqui há ganhos, há duas questões. Existem os ganhos, existem os contornos das perdas. Portanto, não venham depois dizer que eu não aprendi isso. Portanto, sim, nós aprendemos isso. Agora, a passagem desse conhecimento para o mundo do trabalho, aí é outro caminho. Okay. E se o Ricardo me perguntar como é que é feito na prática em muitas organizações, é verdade que por vários fatores, e aqui não cabe a mim fazer juízo de valor de nada nem de ninguém, mas nós, no nosso dia-a-dia, quem trabalha a nível organizacional, sabe que as tarefas são muitas, as exigências são muitas, e que muitas das vezes focamos-nos mais nas necessidades de caráter básico, que estão muitas vezes relacionadas com as perdas, perda da água, do andar, a perda, a dificuldade de comer, a perda não sei do quê, e falta-nos depois o tempo para trabalhar aquilo que efetivamente são ainda as capacidades que estas pessoas têm. E que era preciso mais um técnico ou dois para trabalhar a estimulação cognitiva e sensorial, para trabalhar as questões ligadas às atividades de lazer e ocupação de tempos livres, para trabalhar as questões de prevenção e por aí fora. Portanto, eu não olho, e creio que a nossa geração, pelo menos eu falo da nossa geração, mas esta geração mais jovem,
não olha, ou se olha, não deveria de olhar para o envelhecimento como um processo negativo. Porque isto levanta-nos outras questões. É verdade que estamos aqui, levanta-nos outras questões, não só do ponto de vista educacional, do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. Ou seja, agora esminfrando um bocadinho isto, a nível educacional, levanta-me várias questões, porque se os técnicos e as pessoas que neste momento, que serão os idosos de amanhã, ou as pessoas adultas de amanhã, ainda têm muito esta concepção de que o idoso há dezenas de mitos, o idoso é sempre associado a uma carga negativa. Se esta geração olhar para o idoso com esta carga negativa, se calhar é melhor pensarem que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos serão idosos, portanto, ou serão pessoas com 60 anos. E será que querem sentir na pele essa mesma carga estereotipada e marginalizada e de exclusão social? Primeira questão, em termos educacionais. Depois, a outra questão é cultural, ou seja, é mais fácil, e volto aqui à academia e ao senso comum, é mais fácil dizer que um idoso anda ou que não consegue andar do que dizer que ele anda mais lentamente. Ou que um idoso não consegue fazer os mesmos 5 km numa hora, agora precisa de 2 horas. É normal, é um processo de adaptação. Mas é cultural dizer-se ou ter-se esta mentalidade de valorizar. E isto já está a mudar. Atenção, isto já está a mudar. Mas ainda há muita coisa e há muita pessoa... e não estou só a falar dos técnicos, estou mesmo a falar em termos societais, da própria sociedade, que olha realmente para as pessoas idosas como sendo um peso, um gasto, uma preocupação. Este processo é também cultural e obviamente tem que ser desmistificado através da educação. Por outro lado, associo isto também às questões das políticas sociais, ou seja... temos que passar a dar condições não só aos cuidadores, como também às pessoas idosas, para terem acesso a outros níveis e a outros acessos em termos de saúde, de cuidados de manutenção e por aí fora, que os nossos idosos não têm com reformas de 200 e não sei quantos euros. Quer dizer, é impossível. Teríamos que aliar todos um conjunto de fatores para que esta visão estereotipada, marginalizada, de exclusão social dos idosos, lentamente seja derrubada. Agora, a mudança é uma coisa que é lenta e que já deveria e já começou. Claro que os efeitos, depois em termos práticos, ainda não são muito notáveis. Agora, eu acredito e sou defensora, e eu conheço muitas, aliás, eu acho que conheço todas as instituições do Algarve, porque eu acho que entro em todas elas, pelo menos naquelas onde tenho alunos a estagiar, e há muito boas práticas. É verdade que eu também entro em sítios onde acho que chego à porta e só não volto por obrigação e tenho que entrar. Mas nós já temos muito boas práticas, temos muito bons técnicos. A única questão que me partilham é que realmente só têm 2 mãos e uma cabeça, portanto, e que não conseguem fazer milagres. E, como tal, as entidades empregadoras também devem ter isto em consideração. Isto falando da questão dos estereótipos, dos mitos, ligada à parte profissional ou à parte técnica. Depois temos outra parte, que é quando a própria família tem em casa um idoso e não o valoriza como deveria. Portanto, também temos aqui a outra dimensão. Nós temos as redes formais e informais. As formais são pagas porque prestamos um serviço. As redes informais, família, amigos e por aí fora, também têm um processo de responsabilidade muito grande na desconstrução desta realidade negativa e que é, no meu entendimento, a primeira instância onde deve ser tocada e trabalhada. Portanto, eu não posso ter um filho com 1, 2, 3 anos e não posso lhe dizer que os velhos são chatos. Ou seja, ou que os idosos são efetivamente pessoas que cospem para o chão, que falam, é preciso falar muito alto porque têm falta de ouvido. Ou seja, eu não posso, através da minha comunicação, transmitir cargas negativas para os mais novos. Não sei se respondi. Sim. Eu iria convidar-vos a ver o programa da semana passada que com a professora Joana Guerra e com o Afonso Pimentel, da Humanitude, onde falámos e abordámos a questão do tempo, da forma como nós gerimos o tempo em contexto institucional
e é verdadeiramente importante e renovador perceber que a forma como nós lidamos com o tempo, sendo uma das coisas mais, a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, para além da saúde, é o tempo e aquilo que fazemos com ele, e torna-se inspirador a forma como eles os dois abordaram esta questão do tempo. Eu iria convidar então, a quem não viu, que o fizesse. Bom, Cláudia, temos mais 5 minutos antes de dar entrada ao nosso querido convidado mistério, que já está ali cheio de vontade de surgir na tela, mas não o vamos chamar sem antes fazer-lhe uma terceira questão que tem muito que ver com os desafios que se impõem aos interventores sociais, mas de forma muito particular, e considerando que a Cláudia é a diretora da Licenciatura de Educação Social e também é educadora social, importa fazer-lhe aqui uma pergunta que também me é muito cara e muito querida, porque também eu sou educador social, à parte de ser assistente social, e então a pergunta que eu lhe fazia era: o Covid-19 obrigou, por um lado, as pessoas idosas a adiar os seus projetos de vida, e só isto aqui daria todo um programa, porque muitas pessoas ainda consideram que, a partir de determinada altura, as pessoas idosas deixam de ter projetos de vida, deixam de ter aspirações e objetivos, mas isso ficará para outro programa. Portanto, o Covid-19 obrigou as pessoas idosas a adiar os seus projetos de vida e, por outro lado, os profissionais a ajustar necessariamente o exercício da sua profissão a uma realidade tão estranha para todos nós e simultaneamente tão complexa, de uma vida cada vez mais curta e de um tempo cada vez mais líquido que se vai esvaindo por entre as 1003 tarefas que a Cláudia falava há pouco, que todos nós fazemos. Por exemplo, os educadores sociais levam a cabo, num contexto de ERP, funções bastante distintivas e que merecem todo o nosso respeito e todo o nosso mérito. Aquilo que eu lhe perguntaria era: quais são atualmente os principais dilemas éticos e desafios dos profissionais de educação social naquilo que tem de ver com a reconfiguração dos projetos de vida das pessoas idosas? Bem, eu acho que o maior desafio dos educadores sociais, eu acho que é o mesmo que dos outros técnicos que trabalham neste momento na área social e na área da saúde e que trabalham com pessoas, de uma maneira geral. Eu, por acaso, estive a refletir sobre essa questão. Eu acho que o maior desafio, porque eu também tenho esse desafio para comigo própria, é realmente encontrarmos um modelo de adequação ou um novo modelo de trabalho que possa, por um lado, nós continuamos todos a viver. Vivemos-lo de um modo diferente ou de um modo condicionado. Então, eu acho que o nosso maior desafio é encontrar metodologias, mais uma vez, metodologias participativas, metodologias que, e falando em públicos idosos, como todos sabem, o Covid veio agravar as situações de isolamento, de solidão, de doença mental. Há muitos idosos aliás, Portugal, há muitas pessoas neste momento que necessitam de... o Covid trouxe-lhes vários desafios do ponto de vista global, não só do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista social. Quem trabalha em instituição, e só para terem uma noção, neste momento, tudo é uma incógnita, porque, por exemplo, eu hoje estou a preparar o novo ano letivo e estou a tentar preparar os locais de estágio dos meus alunos para outubro. Eu não faço ideia como é que eu estou a preparar uma coisa que amanhã pode não fazer sentido. Portanto, pode não acontecer. A adequação, a nossa plasticidade, e uma característica que eu acho que é fundamental nas pessoas, que é a resiliência. Isto é quase como um carrossel, anda para trás e anda para a frente, neste momento. É fundamental no nosso dia-a-dia de trabalho. E, para além disso, outro desafio que eu acho que é importante para quem trabalha com idosos é realmente fazê-los acreditar e não os deixar desistir que
não têm o mesmo projeto de vida, mas podem ter um projeto de vida diferente, um projeto de vida adaptado, adequado àquilo que é o momento. Porque a vida ou o nosso percurso de vida muda num segundo. Portanto, é tudo muito rápido. Agora, deixá-los ou tentar que não se desacreditem. E que não é fácil, porque se para nós, jovens, é muito difícil tudo aquilo que nós estamos a viver, então imaginem para um idoso. E muitos deles já me disseram, eu não preciso de viver mais. Eu estou no fim da linha. Eu não preciso me preocupar com o Covid. E eu tento explicar-lhes que não é só por si, é por todos, é pelo grupo, é pela família, é pela sociedade. E isto não é muito simples de se fazer. Portanto, creio que a metodologia também passa por criar projetos de vida individualizados, tarefas individualizadas, uma escuta ativa mais, não quer dizer que nós não a façamos, mas ainda mais intensa. E, efetivamente, eu resumi aqui 3 ou 4 palavras-chave no que diz respeito às dificuldades e aos desafios que, efetivamente, nos cabem a todos nós. E eu coloquei à cabeça a palavra educar, porque para mim educar é a base de toda a transformação. Mas depois, a seguir, coloquei o sensibilizar, o partilhar, o participar, o capacitar, o empoderar, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o dar de nós aos outros e o estar, trabalhar em parceria, trabalhar as pontes, trabalhar de forma mais participativa, porque o próprio Covid já nos traz um isolamento que nós não queremos. Portanto, atendendo às medidas de distanciamento, às medidas de segurança, etc., eu penso que a nossa melhor estratégia será realmente um processo educativo resiliente e um processo educativo reflexivo constantemente, porque essa é outra questão que eu não disse há pouco e que me esqueci. Quando efetivamente nós chamamos as pessoas a participar ou a trabalhar participativamente nesta área, também os temos que chamar depois para avaliar os resultados do nosso trabalho e do trabalho que é feito conjuntamente com eles, que é muitas das vezes uma parte que todos nós nos esquecemos. Ok, fazemos intervenção, execução e depois nós chamamos a participar. Então, também acho que é extremamente importante pedir e não deixar, nós temos muito por hábito tocar na vida das pessoas e depois abandoná-las. Nós não podemos fazer isso. Isso é antiético, é realmente, há que sim trabalhar depende, as pessoas idosas nesta situação de Covid, mas nunca as deixar sem feedback, nunca as deixar sós, nunca as deixar sem resposta. Estava a faltar o termo. Retorno. Sem retorno. Ricardo, sem retorno. E nós muitas das vezes por falta de tempo, lá está, por falta de tempo ou por falta de competência, porque também há as duas coisas, às vezes isso acontece. E penso que temos que estar mais atentos, o que para nós técnicos exige outra coisa. Não sei se quem está a trabalhar o faz. É quase como que nós, os psicólogos, fazemos os tais grupos de supervisão. Eu não sei se vocês, em algumas instituições, eu sei que o fazem, mas também implica uma maior partilha entre todos nós para digerir e para perceber quais são realmente as estratégias mais proveitosas num contexto de Covid, porque isto mexe com todos, não mexe só com os idosos, não é? E como tal, as equipas técnicas também neste momento estão a arrebentar e também precisam de uma palavra de agradecimento, de apoio, não é elogiar, quer dizer, eu acho que nós fazemos o nosso trabalho, somos pagos por isso, não é nesse sentido, é dizer, nós estamos convosco, portanto, estamos no outro lado. É um reforço positivo, não é? Exatamente, mas nós estamos cá e aquilo que vocês precisarem, estamos disponíveis. E eu faço parte de um grupo de apoio, por acaso é só para técnicos da saúde, de apoio psicológico, mas muitas das vezes o pessoal que está nas instituições liga e pede ajuda, está-se a passar isto, como é que nós fazemos? É muito importante também ter o feedback de pessoas que não estão no centro da realidade. E realmente quem está a trabalhar neste momento, só tenho a agradecer a todos, o excelente trabalho que têm feito, porque não é fácil para ninguém. Exatamente. Muito obrigado, Cláudia. Que contributo, eu acho que ninguém ouviu. Esse é o nome do convidado mistério. Eu não sei, mas acho que também ninguém ouviu. Eu pelo menos não ouvi. Isso já foi. Mas bom, foi um contributo fantástico. Nada. A Cláudia vai permanecer connosco, porque agora aquilo que a Cláudia nos deixou foram apenas algumas dicas daquilo que vai ser o acrescento da delícia desta conversa. Vou chamar, portanto, Cláudia, mais uma vez, obrigado.
Vou chamar o nosso convidado, o nosso recente amigo, não é, Cláudia? Porque ontem a conversa foi super deliciosa. Vou chamar o nosso convidado. Agora aqui alguns minutinhos de suspense, porque ele é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos no Brasil, é terapeuta exclusivo de idosos, é gerontologista, é presidente da Rede Social de Direitos Humanos para um Envelhecimento Ativo e Saudável no Brasil, é professor em pós-graduações relacionadas com a gerontologia, está a tirar mestrado neste momento em gerontologia, é pesquisador na área do envelhecimento, outra coisa também não seria de esperar, é congressista, palestrante, colabora com a revista Envelhecer, portanto uma revista de edição portuguesa, e vamos então dar entrada ao nosso querido e estimado amigo, caríssimo Fabrício. Olá, muito boa noite, Olá. Boa tarde aí do Brasil. Boa tarde, isso, boa tarde, é um prazer estar com vocês, estou muito feliz, adorei os comentários da professora Cláudia, muita coisa legal, e queria conhecer de perto, se Deus quiser, o ano que vem eu estou aí. Okay. Cá estaremos, não é? Cá estaremos. E nós esperamos por si, teremos muito gosto em materializar aquilo que conversámos hoje, ontem, melhor dizendo, e materializar aquilo que será o resultado desta nossa conversa. Portanto, caríssimo Fabrício, o nome está mal escrito aqui no nosso post. Caríssimo Fabrício, o nosso imenso obrigado, aliás, o meu imenso obrigado por ter aceitado este desafio. As perguntas que eu tenho para lhe fazer são perguntas que vão incendiar aqui a nossa plateia. São perguntas que merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, porque, tal como falámos ontem, nós, neste momento, temos de falar cada vez mais para uma plateia que não nos segue, para uma plateia de pessoas que estão um pouco arredadas destas realidades do envelhecimento, que acham, e à semelhança daquilo que já falámos inicialmente com a Cláudia, que acham que o envelhecimento é um conjunto de perdas, mas, em rigor, o envelhecimento não é, nem pode ser encarado apenas como um conjunto de perdas. E é um pouco disto que aliás, o Fabrício vai acrescentar à conversa da Cláudia, e a primeira pergunta que eu lhe fazia era, eu sou um bocadinho cusco, cá em Portugal, cusco é como se fosse, Cláudia, ajude-me, cusco, como é que sabe o que é cusco? Curioso. Curioso, é isso, curioso. Curioso, então, eu sou um bocadinho curioso. Há aqui alguns termos que temos de traduzir, não é, Fabrício? Você não é, se eu escutar uma voz, eu já vou para o Google para saber que voz é essa, quem é, onde trabalha, o que faz. Você não é curioso, você não me conhece. Bom, mas ainda assim, achando que sou um pouquinho curioso, fui ao seu Facebook. Aliás, eu já o conheço em termos virtuais há muito tempo que o sigo, assim, ao seu blog, a tudo aquilo que tem feito ao longo destes últimos anos, e ao percorrer a sua página de Facebook e ao seu blog, repare que da maioria das suas publicações existe em simultâneo uma clara intenção em desmistificar ideias preconcebidas, maioritariamente erradas, daquilo que é a cultura associada ao envelhecimento. A pergunta que eu lhe fazia era, reconhece que um dos caminhos mais ambiciosos e complexos atualmente é informar, sem baralhar, formar, disseminar conhecimento ajustado à realidade atual? É que, assim, é muito complicado a gente viver num país onde eu tenho um casal, aí tem um filho, aí tem um avô, só que eles moram distante. O pai tá andando com o filho, aí o filho, olha pai, que coisa engraçada. Ah, não olha aquilo não, é coisa de velho.
Então, assim, é muito árduo você trabalhar num país onde culturalmente, né, a vida das pessoas é continuar com essa versão que o idoso é uma coisa inútil, que a velhice é uma coisa que não presta mais. Então, assim, quando você conversa com uma pessoa que tem uma câmera filmando, eu vejo muitas reportagens, o que você acha da velhice? Ah, é maravilhosa, e não sei o quê, mas quando você tira a câmera, né, quando você sai, que não está para as pessoas, para a sociedade, o julgamento, ah, eu não gosto disso não, que vai me deixar velho. Ah, eu vou pintar o cabelo porque já está branco. Ah, eu vou colocar algumas coisas que minhas rugas estão aparecendo. Então, é muito engraçado você viver num país e em várias cidades, em várias regiões, onde, de um lado, eu sou o amor para os idosos, e do outro, eu vivo fugindo da velhice. Eu vivo procurando técnicas, procurando operações, cirurgias, pintar cabelo. Nossa, essa pandemia, as pessoas ficaram loucas, porque tem mulher que cabelo branco é a morte. Tem mulheres aqui no Brasil que um fio de cabelo branco, elas pulam de uma ponte. Então, assim, é muito complicado. Eu vejo aí doutoras, professoras ligadas ao envelhecimento, onde elas falam, mas não praticam, entendeu? Elas correm da velhice delas, mas elas dão aula, elas dão palestra, escrevem livros, elas são totalmente ativas na área do envelhecimento. Só que existe um fantasma que é o espelho na casa dela. Então é muito complicado. Então a gente, de um lado, é por isso que você viu nas minhas redes sociais a minha briga constante. A gente vai envelhecer, entendeu? Então não adianta pôr botox, ficar dura. Tem uma pessoa na minha cidade, na cidade da minha mãe, que é uma cidadezinha pequena, que ela está desfigurada de tanto silicone que põe no rosto, sabe? Tá aquela coisa feia. Não consegue mudar, sabe? A gente vai ficar velho, a gente vai envelhecer, é o processo da gente. Eu ouvindo e estando deliciado com aquilo que estou a ouvir, porque acho que ainda ninguém teve a ousadia de forma tão clara e lúcida de dizer uma coisa destas. Aquilo que eu lhe perguntava era como é que nós que trabalhamos com pessoas idosas, como é que nós que pensamos ativamente todos os dias sobre o envelhecimento, como é que nós, professores ou formadores, que damos a conhecer o que é o processo de envelhecimento e as velhices, porque não existe uma única forma de envelhecer, não é? Isto está comprovado. Qual é que é neste momento, não tanto num período pandémico, mas neste momento de uma sociedade cada vez mais dividida, não é? Uma sociedade pós-moderna. O que é que nós podemos fazer para desmistificar esta ideia de que envelhecer é uma coisa boa? Eu acho importante, em primeiro lugar, a gente se aceitar que vai envelhecer. A gente se aceitando que vai envelhecer, vai ficar idoso, com limitações, que vai precisar do outro, a gente começa a trabalhar isso na sociedade, no dia a dia. Então, a partir do momento que eu chego numa sala de aula e falo para um monte de aluno adolescente a importância de ser idoso, a importância de estar velho, eu também estou me aceitando como um futuro idoso, porque é isso que você colocou no começo. A gente tem que prepará-los para cuidar da gente quando for idoso. E como eu vou preparar isso? Aceitando 100% que eu vou ficar idoso.
Porque de um lado eu falo, e do outro eu tenho medo da minha velhice, então eu não estou sendo verdadeiro, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas adoram, né, a ter como referência uma coisa que ela não vai ser, entendeu? Então, assim, é uma beleza externa que não corresponde à idade. Tem muitas novelas, seriados, principalmente aqui no Brasil, eu vejo muito, que tem na história uma senhora de 60 anos. Eu rasgo o meu certificado se aquela mulher tem mesmo 60 anos. Então, assim, eles mostram uma coisa que aí não é verdadeira. Então, a gente, como profissional, como militante, que aqui a gente no Brasil fala militante, né? Que a gente milita isso, esse direito, esse empoderamento que a Cláudia falou, a gente tem que trabalhar isso, entendeu? Que ser velho é lindo, ser velho é bonito. A gente trabalhando isso, a gente vai mudar a sociedade, vai mudar o outro. Como é que da minha prática profissional, o que acontece com muita frequência, salvo raríssimas exceções, e são mesmo pouquíssimas as exceções, de pessoas idosas que chegam ao período de velhice, ou que chegam à fase em que são institucionalizados, ou que procuram a institucionalização como forma de experienciar a velhice, reconhecem que estar num contexto institucional é um mal necessário, ser velho é um mal necessário, porque ainda não podem morrer, não têm coragem de provocar a morte ou não têm a capacidade de o fazer, de materializar esta vontade de querer morrer. Como é que nós, como profissionais, podemos desmistificar junto das pessoas idosas que toda a vida ouviram dizer que o envelhecimento é uma coisa horrível, de que a velhice é a pior fase da nossa vida? Como é que nós vamos desmistificar estas, reformatar estas ideias junto da população mais envelhecida? Esta não é uma pergunta exclusiva para o Fabrício, é também uma pergunta para a Cláudia, é a primeira rasteira, porque isto não estava no guião. Portanto, era esta a pergunta. Como é que nós podemos atuar, ou quais as técnicas e as metodologias que nós podemos ter em conta para permitir aos idosos verem o envelhecimento como algo bom? A Cláudia fala comentar. Primeiro ou é igual, não sei. Força, Fabrício. Então, como eu faço isso? Empoderando ele. Entendeu? Então, uma coisa que eu tinha na minha gaveta, que eu me realizei, eu fiquei emocionado, eu fiquei muito feliz em trazer para a sociedade aqui da minha cidade, foi a Miss e o Mister Longevidade. Eu criei um concurso de Miss aqui em João Pessoa, que nunca ninguém fez, nunca ninguém fizeram, onde eu trouxe elas para desfilarem, serem coroadas como Miss. Entendeu? Imagina aquela idosa que há 40 anos atrás via concurso de Miss, que era o auge na vida delas, que sonhava em desfilar, que sonhava em viver aquele momento, por mais que não ganhasse, ela queria desfilar na passarela. Então, assim, eu criei esse concurso, ia ter agora em julho, a Miss 2021, devido à pandemia não pôde, mas se vocês verem a emoção daquelas idosas, teve uma idosa de Bengala, que eu desfilei junto com ela segurando no meu braço, que eu tinha medo dela cair. Então, assim, imagina a emoção daquela mulher de mais de 90 anos, desfilando, realizando uma coisa que ela sonhava quando era criança, quando era moça, adolescente, que via na TV. Então, assim, a partir do momento que eu dou empoderamento ao idoso, eu trago felicidade, eu trago a esperança de que envelhecimento é bom,
entendeu? Eu no meus exercícios com os idosos, eu sempre deixo que eles se realizem, que eles façam o que eles querem. Tem uma idosa que a filha não gosta de dela falar piadas. Ela fala muitas piadas engraçadas, piadas meia levada à sexualidade, entendeu? Ok, sim. E quando eu tô lá com ela fala, eu morro de rir, ela brinca, pronto, é isso. Eu tenho que dar empoderamento para eles entenderem que envelhice é gostoso, é bom, é feliz, para não trazer infelicidade, tristeza e depressão. Ok, muito bem. Eu depois tenho mais uma pergunta para fazer ao Fabrício, mais uma provocação, melhor dizendo. Mas, Cláudia... Eu concordo com aquilo que o Fabrício acabou de referir, mas eu recuo um pouco no tempo. Ou seja, e eu há pouco disse, logo no início, comecei por dizer que somos todos adultos e que todo este trabalho tem que ser feito, este trabalho de preparação, utilizando as palavras do Fabrício, para não fugir da velhice e para aceitar a velhice, é um trabalho que tem que ser feito não já, ou seja, quando já se está a chegar à velhice, já há um caminho percorrido e que tem que ser trabalhado antes. O que é que eu quero dizer com isto? A mim faz-me sentido, eu tenho, ia dizer a minha idade, não vou, pronto, ok. Mas faz-me sentido hoje refletir já sobre o que é a minha vida no presente e como é que eu quero. Claro que ninguém faz esta reflexão. Nós não somos educados para olhar para a velhice, para a morte, para as perdas. Nós somos educados numa cultura de vivência, positiva, de vida. Mas desculpem a expressão. O ciclo de vida tem as mesmas limitações à nascença e na morte. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Limpar o rabo a meninos ou limpar o rabo, só que são extremos diferentes. Então eu acho que a questão da preparação e da sensibilização e do empoderamento tem que começar a ser feito muito mais cedo. Ou seja, não é quando alguém está para entrar para uma instituição ou organização que se vai começar a trabalhar. Tem que se começar a trabalhar antes, porque o ciclo de vida, e se formos olhar à psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, nós começamos muito cedo a ter várias transformações na nossa vida. E eu tenho cabelos brancos, não é? Portanto, ou seja, só tenho é que os aceitar. Como tal, esta preparação, e penso que há uma fase fundamental para se trabalhar isto, continua, é uma área que me diz muito neste momento, que é a área da transição da vida ativa para a vida, eu não quero dizer inativa, mas para uma vida não natural. E é uma área, é um momento em que dá ali há um corte, há uma quebra, há um vazio. E esse vazio tem que ser trabalhado e tem que ser agarrado. E penso que, já que nós não conseguimos trabalhar este processo mais cedo, então temos que começar a trabalhar aí na pré-reforma ou na preparação. Porque, caso contrário, quando eu vou para uma ERP, muitas das pessoas já vão numa fase, em Portugal, já vão numa fase muito de idade muito avançada, algumas delas com algumas debilidades, etc. Embora também tenhamos os bons exemplos de pessoas com 90 anos extremamente ativas e extremamente capazes e com 100 e mais anos. Agora, há outra questão que eu acho que é fundamental, que é a tal questão da participação das pessoas em todo este processo. Porque eu posso não ter uma vida profissional já, mas eu posso encontrar mil e uma estratégias para continuar a ter um projeto de vida. E uma das ferramentas que para mim é fundamental e que desde que os meus alunos chegam à academia, estou sempre a aliciá-los, façam voluntariado. Há que também permitir a estas pessoas com 60 anos, 65 ou mais anos, que lhes seja dada a oportunidade de fazerem outras coisas na vida que não tinham tido a oportunidade de fazer, e uma delas poderá ser fazer voluntariado. Voluntariado, há programas internacionais, há programas nacionais, há programas de N natureza que podem eventualmente ser uma mais-valia e que não as faz fugir da velhice, faz-las fugir atrás de novas experiências e atrás da vida.
Okay. Esta é a minha visão, portanto, eu não comecei... Ou seja, se calhar eu começaria sempre as coisas antes, porque a realidade é que, pelo menos em Portugal, este trabalho é fundamental, porque muitas das vezes nós já não vamos, nós vamos fazer manutenção, nós já não vamos prevenir nada. Pelo menos em termos institucionais. Exatamente. É uma questão que eu tenho. Está aqui uma seguidora, a Dulce Correia, que nos fala sobre a necessidade de nós trabalharmos esta questão de se encarar o envelhecimento ou até a depressão, como ela fala aqui, como uma questão normal e habitual. Ou seja, não deveria de ser assim tão habitual e normal reconhecer a depressão na velhice ou algo tão normal, não é? Enfim, a pergunta que eu agora iria fazer para o Fabrício, não sendo também um exclusivo do Fabrício, mas considerando a rica experiência profissional dele, tem que ver com a questão do Estatuto do Idoso, que me parece, das pesquisas que eu fiz, e perdoem-me as pessoas que encontrarão outras pesquisas que se irão opor a isto, mas o Estatuto do Idoso parece-me que neste momento é um exclusivo do Brasil. Das pesquisas que eu fiz, não existe mais nenhum país que tenha um Estatuto do Idoso. Permite-nos, aliás, permite, e é óbvio, um maior reconhecimento das pessoas idosas enquanto indivíduos de direitos e deveres, porque uma coisa está sempre ligada à outra, permite também os direitos do idoso igualar as pessoas idosas a outros grupos etários, não é? Mas, segundo alguns pensadores, estas medidas de ações positivas segregam ainda mais a população mais envelhecida num grupo que merece uma atenção particular nas suas potencialidades, claro, mas não tanto pelo fator idade. Ou seja, o Estatuto do Idoso está muito concentrado naquilo que é alguém que é idoso tem direito ou tem deveres particulares que outros não têm. A pergunta que eu lhe faço é então, que avanços, portanto, pontos positivos, que perspectivas e retrocessos, ou seja, pontos negativos, que lhe merece a implementação do Estatuto do Idoso? Ou seja, o que é que traz de bom e o que é que traz de menos bom o Estatuto do Idoso? Na realidade brasileira, não é? Isso. Antes disso, eu queria argumentar que eu estou criando um projeto, né, para que no currículo escolar, no ensino médio de uma pessoa, no ensino médio de uma cadeira ligada ao processo de envelhecimento, né, para que o tema velhice seja debatido e leve aos jovens a uma reflexão, né, desde cedo, igual a Cláudia falou, os jovens têm que aprender desde cedo o que é o amar o idoso, né? Então, como amiga que trabalha com idoso, que ela está nos assistindo, que é de São Paulo, a Cícera, ela falou que o Brasil está indo, a velhice está indo adoecendo, né? Ela falou que a sociedade está doente, né? E o envelhecimento é algo esperado para todos, né? E ela é uma velhinha para frente. Então, vamos falar, quando se fala para frente, vamos falar do Estatuto do Idoso, né? Eu tenho em PDF, eu posso te mandar para vocês depois, tá? Okay. Pode depois colocar no link para que todas as pessoas que nos estão a seguir, neste momento e em diferido, tenham acesso a esse documento. Está bem, Fabrício? Nós agradecemos muito. Ok. Tá joia. E é isso que você falou, só no Brasil tem o estatuto. Eu estou fazendo mestrado, onde tem uma cadeira no mestrado que é políticas do idoso, né, na América Latina, né? E o Brasil é o único que tem toda essa possibilidade para o idoso. Aí, quando você fala os positivos, por exemplo, se não fosse esse estatuto, o idoso tinha que pagar transporte público, o ônibus, que aí chama o autocarro. O autocarro, ele tinha que pagar. Aqui, por lei, ele não paga, ele tem uma carteirinha
que ele não paga, né? E depois dos 65 anos, depois dos 60, ele não paga, como é que se diz, na cidade. Ok. Não, depois dos 60, ele não paga indo para outro lugar, para Natal, Recife, Bahia. E depois dos 65, ele não paga em lugar nenhum, até para o bairro, de um bairro para outro, ele não paga. Isso é positivo, porque assim, o Brasil, ele tem uma cultura que se não tiver lei, não funciona. Ok. Tem a cultura do dom jeitinho, né? E isso é errado. Eu acho isso errado, porque a gente está falando de pessoas idosas que já trabalharam, já contribuíram, já pagaram imposto a vida inteira, entendeu? Então, assim, fila de banco, ônibus para sentar. Então, o estatuto ele ajuda muito a violência. Agora, dia 15 de junho, foi o Dia Mundial de Violência contra a Pessoa Idosa, né? Uhum. Aqui na cidade, a gente tem mais de quase 1.000 habitantes. Não, quase 1 milhão de habitantes na capital. E teve só 65 denúncias, entendeu? É pouco, porque tem muito idoso que tem medo de denunciar, mas é uma capital de quase 1 milhão de habitantes. Então, assim, se não fosse esse estatuto, a gente tinha mais de quê? De 200, 300 denúncias. Por quê? Aqui existe código de lei. Se eu gritar com o idoso, eu sou preso. Se eu bater no idoso, aqui tem tudo direitinho. Quanto tempo eu fico preso, multa, entendeu? Então, assim, o Estatuto do Idoso, ele ajuda muito nesse ponto. Aí vamos para o lado negativo, né? Uhum. Quem rege a lei? Os políticos, né? A política pública. Então, assim, é complicado você viver num país onde os políticos são muitos idosos, mas a maioria dos benefícios dele é para adolescente, é para jovens, entendeu? Então, eles não olham no espelho que eles são idosos, porque a vida deles como político é criar programas e políticas para jovens, porque os jovens que votam, o idoso aqui no Brasil, depois dos 60 anos, dos 60, ele não precisa votar. Ele vota se quiser. Né? Então, os políticos acham isso como uma coisa que não tem que fazer nada, não tem que discutir, porque não ganha voto deles. Então, isso é muito errado. Por quê? Aquele condomínio que eu passei para vocês, ele foi criado, o primeiro, depois de uma pesquisa que o governo fez, quantos idosos saíram de sua casa e foram à urna. 70% dos idosos da Paraíba toda votaram. Então, são idosos que querem políticas públicas, que estão ativos na área da política. Uhum. Muitos políticos não verem isso. Eles só pensam em adolescente, em jovem, em isso. Eles não pensam que o idoso ele vai votar, ele gosta de ser empoderado, ele gosta desse lado de políticas públicas, né? Então é isso. Isso que eu estou te falando. Se 90% desse estatuto funcionasse, eu estava no País das Maravilhas. Claro. Entendeu? Então tem esse lado negativo, que o estatuto existe. Quando eu vou numa palestra, em algum lugar que fala, vamos discutir políticas públicas para o idoso, eu fico com vergonha como profissional. Porque a gente tem isso daqui, não precisa discutir. Precisa pressionar os políticos para que isso consiga funcionar. Entendeu? Tem muita coisa. Gente, tem coisa aqui, direito à habitação, direito à moradia, a idosos que não têm nada na vida, direito à comida, à educação pública,
sem pagar nada. E os políticos não fazem. Tem muita coisa aqui boa. Então, esse é o lado negativo. Existem políticas públicas para o idoso no Brasil, que é referência no mundo inteiro. Só no Brasil a gente tem Estatuto do Idoso. Mas qual o problema? Por exemplo, quem lançou o Estatuto do Idoso foi um político que o que está agora odeia, detesta. Então, isso para ele é colocado no lixo. Uhum. Se o político que entrou desse valor a isso daqui, porque não importa se for o outro que criou, o que eu quero é o bem-estar das pessoas idosas. Aí funcionava, entendeu? Esse é que é o problema. Eu crio um projeto para os idosos, aí o outro que entra não gosta de mim, aquele projeto é abandonado. Exato, muito bem. Entendeu? Okay. Então, esse aqui é o certo do Estatuto do Idoso. Mas eu vou mandar para vocês, tem coisa aqui maravilhosa, que muitos políticos aí em Portugal podem aproveitar. Cláudia, aquilo que eu iria perguntar, esta será um exclusivo para si, porque o Brasil já tem o Estatuto do Idoso. O que é que está a faltar no nosso poder político para que algo de semelhante àquilo que acontece no Brasil com o Estatuto do Idoso aconteça e para que na agenda política surjam, e falou de política ao longo da sua conversa, e acho que é transversal para todos nós, que é um assunto fundamental para aquilo que é o respeito e a dignidade da pessoa idosa. O que é que está a faltar neste momento para que o envelhecimento entre definitivamente na agenda política de Portugal? Oh, Ricardo, eu não quero ser despedida. Atenção às questões. Não, mas não será com certeza. Bem, eu nesse aspecto, eu sou... eu acho que todos temos que ser, não só como técnicos, mas como pessoas, como cidadãos. Nós temos que ser ativos, temos que ser proativos e temos que, de alguma forma, olhar para a realidade da forma como ela nos é colocada. Na realidade, e talvez algumas pessoas, não sei, podem discordar, mas nos países ocidentais, principalmente, são países extremamente envelhecidos, os idosos acabam, ou seja, como dizia o Ricardo, não estão nas agendas políticas dos governos. Por alguma razão será, e eu não vou estar aqui a dizer quais são as razões, porque penso que todas as pessoas saberão, mas não são vistos como uma mais-valia, são vistos como um peso. E penso que esse é que é o problema. Ou seja, terá que existir uma mudança de paradigma no processo, e houve alguém aqui que nos comentários já referiu, no processo de inclusão social dos idosos na sociedade. E olhar para os idosos como sendo cidadãs e cidadãos, como disse o Fabrício, que já viveram, que já contribuíram, que já deram de si ao seu país e que neste momento ninguém lhes está a dar nada. Nós estamos simplesmente, nem é a devolver-lhes, é um direito deles, é um direito que faz parte do seu percurso de vida. E eu penso que o que falta na agenda política é olhar para a pirâmide etária do nosso país e verificar que, dadas as condições que nós temos no apoio à natalidade e dado o facto de termos um país envelhecido, que os nossos idosos necessitam de outras condições de vida. E necessitam de outras condições de vida e de outra dignidade. Porque se olharmos e vejam, não sei se têm a noção, que a grande maioria dos nossos idosos têm problemas a diversos níveis, não só económicos, ao nível da saúde, principalmente mental, física, etc. Então, quem é que está a fechar os olhos? Não somos nós técnicos que estamos nas instituições e ganhamos pelo trabalho que fazemos. A agenda política, os programas políticos, e olhem que eu acompanho várias candidaturas de apoio ao envelhecimento e são raras aquelas que passam com os montantes desejáveis. Portanto, não há, no meu entendimento, e vou-me continuar a debater, houve outra menina que disse uma coisa muito importante
que eu defendo também, há que olhar para o perfil da pessoa idosa no presente. Não é, e ontem falávamos também sobre isso, e a Soraya já escreveu, o idoso de hoje não será o idoso da amanhã. Eu não serei aquela idosa que vai ficar a fazer crochê porque eu não sei. Portanto, se eu não sei, por favor, verifiquem quais são as minhas necessidades. Como? Porque há uma transformação societal que faz com que eu, enquanto idosa, já seja uma idosa com outras necessidades e que se comece já a colocar na agenda política, nos programas de apoio ao envelhecimento, outro tipo de iniciativas. Porque, caso contrário, eu entro numa ERP e a primeira coisa que faço é virar costas e sair. Portanto, eu penso que esta questão política é muito interessante, porque os idosos já não votam, ou quando votam são, como é que se diz, são aconselhados a votar, são conservadores, são não sei o quê, há mudança, mas essa circunstância também vai mudar. E eu penso que, eu não sei se vamos tocar um estatuto, mas já existe algumas vontades de se tentar criar qualquer coisa nesse sentido. E de deixar escrito e de fazer pressão perante quem governa realmente de legislar no sentido de aplicar, porque teoricamente as coisas existem, mas é fundamental que, aliada a uma boa teoria, haja sempre uma boa prática, e eu acho que falta isso. E outra coisa, os nossos governantes, seja em Portugal ou no Brasil, vão chegar a velhos, Fabrício. Ou seja, o seu presidente vai chegar a velho, tal e qual como o nosso. Portanto, vejamos, há que ter também esta capacidade empática para com o outro que já está nesta fase da vida, que é uma coisa que eu acho que às vezes falha nas pessoas, não sei. Há prioridades, há realmente prioridades nas agendas políticas, mas efetivamente, olhando para um país, neste caso Portugal, com uma taxa de envelhecimento elevada, acho que não se pode deixar as coisas por conta de cada um. Porque, deixa-me só dizer isto, ainda ninguém falou aqui, é uma questão que me preocupa, é que há várias formas de violência e os idosos, atendendo à situação de vida que têm, muitos deles passam por situações gravíssimas de violência. E violência, quando eu digo violência, digo por falta de condições de vida a nível alimentar, isso é formas de violência. A nível familiar, falta de apoio, isso não pode acontecer. Isso são coisas que todos nós temos o direito de denunciar. Temos o direito de encontrar respostas. E muitas das vezes eu crio guerras com outras pessoas e as pessoas dizem, mas porquê tu estás a fazer isso? Ou porquê tu estás a meter isso se a situação não é tua? Não, a situação é de todos nós. E eu penso que esta também é aquela mudança de mentalidade que a sociedade precisa de mudar. Ou seja, precisamos mudar o chip. O que eu estou a fazer hoje não é só por mim, é por mim e por todos. Quer seja nesta área do envelhecimento ou noutra área qualquer, não é? Portanto, eu penso que aqui não podemos fechar os olhos àquilo que é a realidade atual. Mas... Deixa-me, antes de passar a palavra ao Fabrício, deixa-me muito esperançoso que ao longo de todos estes programas do É Falar que nos entendemos, de uma forma transversal, todos os convidados, quer seja cabeça de cartaz, quer seja convidado mistério, são convergentes com esta opinião da Carla, que é, da Cláudia, desculpa, que neste momento o envelhecimento que nós temos hoje não é o envelhecimento que nós vamos ter amanhã, e o envelhecimento que nós temos hoje não foi o envelhecimento que tivemos ontem. O que exige desafios audazes à nossa prática profissional, e mais do que isso, exige desafios no nosso metro quadrado. Ou seja, olhar para a nossa quinta, para o nosso espaço, para a nossa família, e nós, na nossa casa, com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão todos os dias connosco, todos os dias ir transformando e desmistificando a ideia de que o envelhecimento não é forçosamente uma coisa menos positiva. E isto é curioso porque ao longo destes programas tem-se denotado que este movimento de desmistificação está a ganhar cada vez mais corpo, cada vez ganha mais importância, e o que mais me satisfaz é perceber que
à parte dos convidados que eu vou trazendo, todas as pessoas que nos seguem e todas as pessoas que nos acompanham, quer seja em direto, quer seja em diferido, compactuam, ou são, aliás, são compactuantes com esta ideia. Agora é o momento, agora e ontem e amanhã, é o momento para nós alterarmos a forma como o envelhecimento é interpretado, porque hoje somos nós, aliás, amanhã seremos nós as próximas pessoas idosas. Amanhã os nossos pais serão mais idosos do que aquilo que são e nós com certeza que queremos que eles tenham os direitos e os deveres como pessoas que são, não é? E isto realmente deixa-me bastante esperançoso e eu acho que acaba por se tornar, até de alguma forma, uma inspiração para todos aqueles que desacreditam de que o envelhecimento é uma coisa boa. Fabrício, quer acrescentar alguma coisa? Então, uma coisa que eu queria falar, que assim, eu tenho muita vergonha de viver num país, assim, que agora é que está olhando para a área do envelhecimento, né? Agora que está criando métodos para isso, praças para os idosos. Quando eu estava falando do Estatuto do Idoso, imagina, se está na lei, se está no Estatuto, eu tenho que ir à Justiça, né? A Justiça, para a Justiça me dizer, tá no Estatuto e ele tem que, entendeu? Então, imagina o constrangimento de eu ter que ter um advogado, de eu ter que ir na Justiça, sabe? Tá aqui, a lei tá aqui, entendeu? Que é o que o nosso ouvinte, o Marcos, falou. A lei está aqui, então é preciso ir na Justiça para requerer um direito que já foi, desde 2003, na Lei 10.741, de 1º de outubro, que é o Dia Mundial do Idoso, de 2003. Então, o ano passado, ele fez 15 anos de estatuto. Entendeu? Está andando como formiguinha. E é isso, a gente tem que correr atrás para que cada vez mais esses políticos, igual a Cláudia falou, que vão ficar velhos, comecem a empatia de que precisa fazer melhorias para o idoso, seja nas calçadas, seja nos lugares públicos, sejam teve uma também que colocou aqui, acho que é Mercedes Cristina, sobre o salário. Quando o idoso reforma, né, aí é reforma que aposenta, o salário diminui, entendeu? Então, isso já gera um constrangimento para o idoso. Poxa, eu trabalhei a vida inteira, eu contribuí. O Brasil é conhecido como um país de impostos mais caros. Para quando eu ficar velho, eu não poder nem viajar. Então, tem que ter políticas para que o idoso não pague para ir viajar, para que o idoso pague a metade em um hotel, para que o idoso se divirta, porque ele passou a vida inteira contribuindo em impostos, entendeu? É isso. Ok, boa. Eu iria fazer uma pergunta a ambos e a partir de agora, aliás, é um contínuo ao longo de todos os programas, mas eu iria reforçar às pessoas que neste momento nos estão a ver, não tenham qualquer tipo de pudor ou qualquer tipo de vergonha em colocar questões ou fazer observações, porque é sempre uma mais-valia, é uma forma de enriquecer o programa, é uma forma de aprofundar o conhecimento e é uma forma também de crescermos como profissionais e no limite, ou seja, como pessoas, está bem? Portanto, não tenham qualquer tipo de problema, façam comentários, redigam questões que nós temos todo o gosto em colocá-las no ar e responder até que o programa termine. Até chegar às primeiras questões, aquilo que eu iria perguntar era qual é que é o perigo, e a pergunta é para ambos, qual é o perigo para a sociedade atual e para as gerações vindouras em acreditar que a velhice é algo mau? Qual é que é o perigo que nós vamos ter no futuro, se isto se mantiver assim? Quando você fala brigo, o que significa brigo? Perigo.
Qual perigo? Qual sim. o perigo para que a sociedade, né? Então, eu acredito que o perigo maior é o que a mídia vende, né? O que a mídia vende, a revista vende para a sociedade. Vende uma coisa errada, vende uma coisa de que jovem é bom, de que a velhice é ruim, que não presta. Você vê tantas piadas aí na internet. Agora, com esse coronavírus, eu fiquei horrorizado, gente, horrorizado. Colocaram memes, tipo assim, um caminhão catando véio. Aí tinha assim escrito, cata véio, para ele não ficar na rua, porque no começo o idoso era que estava morrendo, né, com a doença, com o vírus. Então começou como uma doença de idosos. Aí colocaram cata véio, uma idosa dentro de uma gaiola na sala da casa. Então, gente, é isso que a mídia vende, entendeu? É isso. Eu não curti. Não tirei as pessoas do meu Face, porque eu respeito, mas eu não curti, porque eu acho uma vergonha, sabe? A partir do momento que eu trabalho com o empoderamento do idoso, eu não posso contribuir com uma coisa negativa. Ah, é engraçado? Não, não é engraçado. Quando eu ficar idoso, eu não quero que ninguém faça isso comigo. Fale que vê um caminhão me carregar porque eu sou velho, eu tenho que ficar dentro de casa trancado. Então, isso é um absurdo. Então, o perigo é esse. Quanto mais a mídia vende, as pessoas abraçam essas coisas negativas, mais dissemina essa ideia que o envelhecimento é ruim, que a velhice não presta, que ser velho não é legal. Okay. Então, assim, esse coronavírus, ele veio de uma forma negativa, porque começou falando mal dos idosos, mas terminou com uma forma positiva. Por quê? Ele fez com que a família olhasse mais o idoso, porque ela está dentro de casa. Ah, eu nem vi meu avô, porque eu estudei o dia inteiro, eu fui para a faculdade, eu trabalhei. Hoje, com esse isolamento social, o idoso estava ali. Então, querendo ou não, ele tinha que dar acolhimento ao idoso, ao avô, ao pai. Então, do lado positivo desse coronavírus, foi isso. Fez as pessoas olhar para quem estava na sua casa. Dar mais valor ao idoso, né? Protegê-lo contra o vírus. Então, isso foi muito de uma forma positiva para que o idoso se sentisse feliz, acolhido. Então, isso eu gostei. No começo eu achei errado, tratando o idoso, que a doença era só para idoso, aí morreu bebê, morreu pessoas de 40 anos, de 20 anos, morreu criança, Então, não é só de idoso. Então, assim, o idoso está dentro de casa, eu não estou trabalhando, ou estou fazendo home office, querendo ou não, eu estou ali para acolhê-lo, entendeu? Então, achei interessante isso. O olhar diferente que as pessoas voltaram ao idoso. E espero que quando acabe essa pandemia, que o idoso continue sendo acolhido, que é isso que ele precisa, de acolhimento nessa idade que ele está. Muito bem. Cláudia, antes de avançarmos para um repto que lhe foi colocado especialmente a si pela Soraya, numa pergunta que ela faz, particularizando a questão dos educadores sociais, Também pode ser para ti. Também pode ser para mim, exatamente, mas eu estou na qualidade, mas eu estou na qualidade, mas eu encontro-me na qualidade de perguntador, somente isso. Mas posso responder. Se os nossos convidados, se os nossos espectadores fizerem muita questão, pois naturalmente posso dar a minha opinião. Mas bom, diga. Não está aqui o meu nome. A pergunta não está aqui, que é para mim. Bom, ok. Vamos aguardar se os nossos telespectadores querem a minha opinião. Acrescentando ao que o Fabrício disse, que eu acho que em relação a esta questão dos perigos,
que eu acho que o Fabrício falou na questão do perigo da cultura eterna da juventude e da educação nesse sentido. Portanto, essa é uma realidade que já não é nova, porque efetivamente tudo o que é novo é valorizado, tudo o que é velho é posto de lado. Seja a pessoa, seja outra coisa qualquer. Se eu tenho um carro velho, claro, se o meu vizinho tem um carro novo, o do meu vizinho é melhor que o meu, não é? Agora, eu acho que há aqui outra questão, e talvez, se calhar, é algo que é mais meu como pessoa, que tem a ver com uma questão que eu gosto muito, que se chama amorosidade ou empatia pela área ou pelo trabalho que é feito. O que é que eu quero dizer com isto? Não basta termos a capacidade cognitiva de criar políticas e de criar projetos nesta área se não tivermos uma verdadeira empatia e um verdadeiro amor por área. E só assim, entre a conciliação entre estes dois fatores é que se consegue realmente quebrar este mito negativo daquilo que o senso comum vende como sendo o envelhecimento uma coisa má. E nós estamos aqui a tentar dar o nosso contributo mostrando a quem tem esta concepção de que, e basta ler, há várias terminologias conceituais, nós estamos todos a trabalhar para termos todos um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento positivo, um envelhecimento ativo, um envelhecimento proveitoso. Então, não nos podemos esquecer que realmente, para trabalhar numa área destas, é preciso também ter empatia com a realidade. E quando politicamente alguns dos nossos não a querem ver, porque não querem, não têm sequer aquela vontade empática de olhar para a situação. Só queria dizer isto. Em relação ao perigo, sim, mas depois também há a falta de vontade de nos colocarmos no lugar do outro e de vivermos com amor esta realidade. Porque é mais simples a viver de outra forma, ou não olhar para o espelho, como há pouco o Fabrício falava. Falou. Muito bem. Temos aqui, houve algumas pessoas que aceitaram que acederam ao repto. Temos então, antes de terminarmos o programa, e de forma muito resumida, vamos então responder a isto. Obrigado à Soraya pela questão. Qual deverá ser o foco do educador social neste trabalho de promoção do envelhecimento bem-sucedido num modelo participado e participativo? É para mim? Pode ser. Se bem que a Soraya diz que a questão é para quem quiser responder. Aliás, a Soraya conhece a minha opinião, eu também posso partilhar com os demais. Eu penso que este envelhecimento, esta promoção deste envelhecimento bem-sucedido só se faz realmente trazendo até nós, elaborando um diagnóstico participativo com as pessoas, chamando-as a dar a sua voz e a dar o seu contributo para que... porque vejamos, ainda não falamos sobre isto aqui, mas a questão da Soraya toca um bocadinho sobre isto. Há muitos projetos e muito bons projetos que são feitos por técnicos excelentes, mas os idosos nunca foram auscultados. Uhum. E depois o que é que acontece? Os idosos não querem participar. E depois temos aqui um mito que é o idoso não quer participar, o idoso é preguiçoso, o idoso... Porquê? O idoso não é chamado, o idoso não é escutado, não é ouvido. Não é envolvido. Logo, aqui a questão da promoção passa logo por chamar desde o processo inicial, chamar os idosos na construção de um projeto conjunto entre técnicos, idosos, instituições, familiares, amigos. Hoje em dia, cada vez mais, e eu olho para estas questões de uma perspectiva holística, ou seja, nós não podemos trabalhar só com o idoso, ou não podemos trabalhar só com o idoso A, B, C ou D. O idoso deverá estar integrado e deverá haver equidade entre ele e os demais cidadãos e cidadãs. Portanto, há que trabalhar um processo holístico participativo entre todos. E humanista, claro. Claro.
Sendo eu também educador social, e não só, mas sendo eu educador social, aquilo que eu iria responder à Soraya, e obrigado, Soraya, pelo contributo, era o nosso foco no trabalho junto com pessoas, deveria ser sempre as pessoas. Não pode ser outra coisa que não as pessoas. E muitas das vezes nós esquecemos que estamos a trabalhar com pessoas e reconhecemos que existem outras coisas mais importantes do que propriamente as pessoas que confiaram em nós, que confiaram nos nossos serviços, que confiaram na nossa instituição, que confiaram nos organismos que tudo fazem para promover o envelhecimento ativo e saudável. Agora, e pegando nas palavras da Cláudia, claro, olhar para a pessoa e considerar a pessoa de forma holística num tempo e num espaço específico. Porque muitas das vezes também nos esquecemos de uma coisa que me parece fundamental, que é a pessoa idosa é um somatório, aliás, todos nós, tudo aquilo que nós somos ao longo da vida, resulta de um somatório de várias experiências, de várias vivências, de várias quintas que se vão juntando à nossa, de várias pessoas que se aproximam de nós e nos vão constituindo como aquilo que somos. E muitas das vezes nós esquecemos disso. E no limite até achamos que os idosos são só aquilo que nós vemos a partir do momento em que entram numa instituição. E esquecemos de todo o resto. Mas as pessoas idosas, tal como nós, temos uma história de vida, temos um projeto de vida que queremos ver continuado, e o que acontece em contexto residencial, em contexto institucional, é que fica tudo lá para trás e tudo esquecido por motivos vários que poderemos abordar num outro programa, mas o foco eu acho que deveria de ser efetivamente as pessoas. E existem formas muito... aliás, formas de excelência e técnicas e metodologias de excelência, como refere a Cláudia, como também já ilustrou o Fabrício, de promover este tal foco que são as pessoas. E nós esquecemos disso por motivos vários. Enfim. Fabrício. Uma coisa interessante, Ricardo e Cláudia, e para quem está escutando também. Isso é importante, né? Do profissional ter a empatia. Se ele não tem a empatia, o processo não anda, né? Aí acaba ele falando que o idoso é o culpado. Nesse condomínio que eu falei para vocês, que eu mandei até um vídeo eu fazendo a atividade, tinha uma mulher cadeirante. E toda quinta eu faço esse trabalho lá. Esse trabalho é voluntário. Eu não ganho nada nesse trabalho, né? Nesse condomínio. Eu vou uma vez por semana. Quando essa cadeirante vai, o exercício que eu faço é para todo mundo sentado. Ninguém fica em pé. Porque eu estou inserindo ela no trabalho também. Então, assim, toda vez que eu vou para lá, eu vou com plano A, B e C. Porque tem dia que ela não vem, tem dia que ela está cansada, tem dia que ela não está bem. Aí eu faço exercício em pé, mas quando ela está, toda a minha atividade é sentada. E ela fica feliz porque ela se sente inserida naquele processo. Então, assim, nós como profissionais temos que olhar isso no futuro. Eu não posso criar um projeto para idoso ativo. Quando eu chego lá, tem um idoso que não tem uma perna, tem idoso que não sabe ler. Uma coisa que no país de vocês não é muito, não tem muito, mas no Brasil a maioria dos idosos são analfabetos, porque eles cresceram em roçado, plantando, eles não estudaram para criar os filhos. Então, assim, primeiro lugar, levar atividade que não tenha leitura, porque a maioria não sabe ler. Entendeu? Aí idoso que é cadeirante, idoso que não tem uma perna. Então a gente tem que fazer um projeto onde todo mundo seja inserido. Aí sim rola a empatia e a gente faz um trabalho excelente. Uhum. Só fazendo a ponte aqui para o contributo da Dulce Correia, que fala sobre a importância da existência de equipas multidisciplinares para que cada um consiga tocar
nas várias esferas, nas várias componentes que constituem as pessoas. É muito importante refletir isto. Não vamos embora, já estamos a terminar o nosso programa, mas não podemos ir embora sem antes dar resposta à minha querida amiga Ângela. Foi a minha primeira convidada do meu primeiro programa do É Falar que Nos Entendemos e desde aí até agora nunca mais desgrudou. E esta palavra o Fabrício percebeu, que é desgrudar. E ela tem nos acompanhado sempre. Obrigado, Ângela. E ela pergunta, gostava de saber se nestes projetos e estudos que referem também há trabalho feito com as famílias dessas pessoas que estão a envelhecer e cujas capacidades estão a fragilizar. Posso responder? Sim. Pode. Existe algum trabalho feito com as famílias. Não é muito habitual, ou até agora não era muito habitual incluir a família, mas lá está, como eu referi há pouco, temos que olhar para o envelhecimento como uma questão holística e a família obrigatoriamente tem que ser incluída. Claro. Muitas das vezes o que acontece, e agora eu posso falar um pouco talvez da parte, portanto eu não trabalho numa ERP, eu trabalho numa universidade onde oriento várias teses na área do envelhecimento e o que acontece é que a família também não está muito habituada a fazer parte do processo e a sua disponibilidade ainda é limitada, ou seja, por vezes queremos chegar às famílias e algumas ainda fogem um pouco, porque vamos tocar em alguns aspectos que também não lhes são confortáveis. Então, eu também acho que este processo, sim, já há estudos, sim, já há, e mais irão surgir, porque a partir de agora as famílias não podem ser postas de lado. As famílias são um processo integrante de um envelhecimento bem-sucedido. E isso, quando se fala, há pouco eu falava das redes informais, é neste sentido. E há, efetivamente, já alguns estudos. Claro, não é com amostras muito grandes, são estudos exploratórios, mas as famílias não podem ser esquecidas, porque a família ou a equipa técnica, a equipa de profissionais não substitui a família. Atenção, nós não somos filhos, nós somos técnicos. E cada um de nós tem os seus papéis. E a família tem o seu papel e não se deveria de demitir dele. E como tal, nós temos que insistir nestas questões. Agora, muitos deles nos dizem, e talvez o Ricardo saiba melhor do que eu, se o meu pai, mãe está numa instituição, eu pago, vocês têm que cuidar. Tal e qual. E isto é muito doloroso de se ouvir. Eu não gosto da palavra história, mas eu tenho experiências onde me foi dito ao telefone coisas muito complexas. Se está doente, leve-o ao hospital. Se morreu, faça-lhe o funeral. Sim. Enquanto técnica, enquanto dirigente institucional, isto não pode acontecer. Eu não posso demitir como familiar das minhas obrigações simplesmente porque tenho um familiar numa determinada instituição. Portanto, já existe, mas temos que continuar, e aqui, quando eu digo temos, acho que temos todos que continuar a sensibilizar-nos para esta questão. Porque a família é para a vida. Nós não escolhemos a família, mas a família é para a vida. Portanto, temos as nossas obrigações, não é? Portanto, era só para responder à Ângela, não é? Ok, sim. Fabrício, quer acrescentar alguma coisa à resposta da Cláudia, antes de nos despedirmos? Então, eu acho interessante essa inserção da família, porque assim, eles vão aprendendo a envelhecer bem e vão cuidando do idoso que está dentro de casa. Mas existe a zona de conforto, a gente tem que ter o cuidado, né, para não machucar o idoso com as respostas da família. Isso é coisa de velho, eu não vou... Então, a gente tem que ter um certo manejo como profissional para aos poucos inserindo. A gente vai inserindo. E é importante, é isso que a Cláudia falou, porque o mundo está envelhecendo. Né? Hoje a gente vê casais que não querem ter filho, querem ter cachorro. Né? Então, eles vão ser idosos, eles vão ser velhos. Então, o mundo está com esse boom de envelhecimento. Então, assim, é o que a gente tem que entender. Quando a gente prepara a família,
se ela não tem idoso em casa, ela vai envelhecer bem, e se ela tem um idoso, ela vai trazer mais qualidade de vida para aquele idoso que está em casa. Eu tive ligações nessa pandemia, nesse isolamento, que as idosas estão curtindo demais os netos, eles dentro de casa, brincando, estudando, e isso, agora dia 26 de julho é o dia dos avós, aqui no Brasil e em Portugal. Dia 26 de julho é o dia dos avós. Então os avós estão como é que se diz, se reinventando para curtir, né? O idoso, para viver com ele, para amá-los enquanto eles têm vida, os netos, né? Isso é maravilhoso. Então é isso que a pergunta da Ângela, né? Quanto mais a gente inserir a família, melhor. Muito bem. Então, infelizmente temos de terminar o nosso programa. Ficaríamos aqui, ou pelo menos eu ficaria aqui, eu acho que a Cláudia e o Fabrício também, e concordem, por favor, porque parece mal dizer o contrário. Ficaríamos aqui até à meia-noite, se necessário fosse, hora de Portugal, mas temos de ir embora. Agradecer mais uma vez à Cláudia e ao Fabrício. Agradecer-vos do fundo do coração, porque sei que têm uma agenda super, super preenchida e terem encontrado 1h30, 1h40 para este bocadinho de conversa é sempre reconfortante para todas as pessoas que acreditam e que trabalham estas questões do envelhecimento. Portanto, Cláudia, o meu imenso obrigado. Continuação de um excelente trabalho. Fabrício, muito obrigado também. Um forte abraço para os nossos companheiros do Brasil. Força, como se costuma dizer, creio, força nessa hora, não é? Porque se há um dos países em que as coisas se tornam cada vez mais complicadas naquilo que ao Covid-19 diz respeito, o Brasil é um desses países. Portanto, força, caríssimos irmãos, aí desse lado. Recomendar a leitura deste livro, está bem? Do livro da Cláudia, Teorias Leigas em pessoas idosas, Conhecer para Intervir, um guia para educadores sociais e cuidadores. Portanto, eu acho que todos, de uma forma transversal, deveriam de percorrer estas páginas e deliciarem-se com a forma como, de forma tão lúcida e tão clarividente como a Cláudia escreve, porque nos permite perceber que envolver e incluir as pessoas idosas nas investigações, nos projetos das instituições, nas ações socioeducativas e nas atividades, faz toda a diferença, porque só assim se consegue atingir o objetivo e a missão para a qual as instituições foram feitas, que é prestar um serviço de qualidade e promover a dignidade e o respeito das pessoas que confiam em nós. Portanto, não percam nas bancas este livro, vale mesmo muito, muito a pena. E dizer-vos também para estarem muito atentos, porque acho que o nosso querido Fabrício tem surpresas para breve. Eu não posso desvendar muito, acho que o Fabrício também não, mas temos surpresas para muito, muito breve. E eu acho que muito em breve nos vamos encontrar em Portugal, creio eu, não é, caríssimo Fabrício? Isso. Deixa eu dizer uma coisa. Sim, Cláudia, força. Eu só gostava de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, dar-te os parabéns, Ricardo, pelo teu programa. Agradecer-te a oportunidade de poder conhecer outras pessoas, nomeadamente o Fabrício. Fantástico, eu não conhecia. O trabalho que é desenvolvido pelo colega. Agradecer às pessoas que nos acompanharam e que também estão a manifestar o seu agradecimento. Não é muito fácil, como estava a dizer o Ricardo, nós no Algarve estamos com 32 graus, 33 a esta hora, estamos a derreter aqui. Não é muito fácil realmente, mas é com muito gosto e foi de coração que pelo menos eu aceitei o convite e acho que o Fabrício também. Desejar a todas as pessoas que continuam na linha da frente muita, muita força, muita coragem. Temos muito caminho ainda para percorrer aqui no Brasil e em todo o resto do mundo.
Por isso, força. Ricardo, obrigada mais uma vez. O que precisares da minha parte é só contar, é só dizer. E espero que tenham gostado. Há algumas questões. O Ricardo já mencionou que podem colocar por este canal, mas também posso deixar o meu e-mail se alguém precisar de colocar alguma questão. Podem-me mandar e-mail para o e-mail institucional, que é cluisa@ualc.pt. Eu respondo a todas as pessoas. Depois escreva nos comentários o seu e-mail, talvez seja mais fácil. Tá bem. Se alguém precisar de alguma questão, de alguma dúvida, porque houve pessoas que nós não conseguimos responder e também acho que não é muito correto que as pessoas não fiquem com resposta, com feedback. Também irei ter isso em consideração e desejo os maiores sucessos para a continuidade do teu programa e sucesso para todos os que aqui estão a acompanhar-nos. E um beijinho muito grande às minhas alunas e às pessoas com quem eu já trabalhei, que também estão aqui várias. Bem, obrigado. Eu queria agradecer também, né, agradecer ao Ricardo pela oportunidade. Na verdade, eu tenho bastante projeto, tenho um para agora, para setembro, muito legal que eu estou fazendo. Tem um canal no YouTube, Longevidade e Empoderamento. Eu gostei desse nome, porque eu dou empoderamento aos longevos. Quero agradecer a presidente do Conselho do Idoso, que está nos assistindo. Eu sou o vice, ela está aí também. A amigos, a Vera, Marcos, a Glória, Rabelo. Quero agradecer a todo mundo que está me acompanhando, que gosta do meu trabalho. Agradecer em conhecer a professora Cláudia, estou muito feliz. Quando eu for a Portugal, quero fazer um monte de coisa voluntária, pode me chamar, eu estou à disposição, tudo voluntário, palestra, o que ela quiser eu faço. Entendeu? Eu gosto disso, porque eu vou agradecer e vou isso está em direto, Fabrício. Tá, joia. Isso nos dá aprendizado. Né? Tem gente que fala, não, eu fiz isso e isso tem que pagar. Não, faça voluntariamente porque você está aprendendo. É uma troca, entendeu? Quando alguma empresa ligar para você, eu quero lhe contratar, tudo bem, mas enquanto não, faça trabalho voluntário, aprenda, é uma troca de conhecimento. Então, obrigado. O que eu aprendi com vocês hoje já está na minha bagagem para a vida inteira. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Antes das despedidas finais, quero agradecer mais uma vez à Cláudia e ao Fabrício, e quero agradecer do fundo do coração, porque fico efetivamente muito emocionado com o que acontece, com os comentários e com as pessoas que nos seguem, com as pessoas que desde o primeiro programa, desde o primeiro minuto em que este programa começa, ficam connosco, e é efetivamente inspirador. E dá-me cada vez mais força perceber que existem pessoas na linha da frente que querem efetivamente fazer coisas e coisas boas e que querem dignificar e garantir que as pessoas idosas que construíram a história da qual nós somos feitos, que as respeitam e que querem permanecer, querem fazer com que este respeito e esta dignidade se perpetue ao longo do tempo. Recordar-vos, mais uma vez, o meu imenso obrigado, o meu abraço à distância, dizer-vos que na próxima quinta-feira, uma coisa fofinha, eu também meus mascotes, ó. Eu também tenho, ok, também tenho. Ok, estão sempre aqui ao pé de mim. Portanto, recordar-vos que na próxima quinta-feira voltamos-nos a encontrar à mesma hora, no mesmo local, com mais 2 convidados de excelência. Portanto, estejam atentos, porque vai ser também um programa imperdível. Portanto, mais uma vez, obrigado. Foi um gosto imenso contar com a vossa colaboração. Obrigado a todos aqueles que nos seguem. Bom descanso a todos. Protejam-se, porque isto ainda não acabou. E obrigado. Ok? É o mais que tenho a acrescentar. Obrigado do fundo do coração. Obrigado. Então vá. Obrigado. Até à próxima. Adeus. Adeus. Obrigado. Adeus.